gente acaba valorizando o trabalho que o Jesus fez lá atrás, o trabalho do Dorival ano passado. Porque quantos treinadores já pegaram essa mesma equipe? O Rogério também foi campeão, não foi jogando aquele futebol maravilhoso, então tem que ser louvado. Então não é fácil você fazer uma equipe com bons jogadores. Mas quando o ambiente não tá legal, a gente tem informações de que o ambiente não era bom, mas assim, nem tô falando como informação não, como uma sensação e de outros cenários também, não necessariamente do Flamengo. Quando o ambiente também não está muito bom e o treinador sai, naturalmente há uma elevada de moral no elenco. Naturalmente dá. E aí depende também de quem chega. Como não chegou ninguém, mas eles têm com o Mário esse compromisso, esse respeito, que é importante. Sim. É lógico que também, assim, eles não iam estar no dia mais inspirado deles, mas eu acredito que o Flamengo fez um jogo. O principal também era vencer, sempre. E aí depois você vai construindo, você vai subindo a escada sorrindo, né, cara? Sim, muito mais fácil e mais possível, né? Até para a sequência da semana aí, se a gente vai ter um novo treinador ou não no Flamengo, se segue o Mário Jorge por enquanto. O Flamengo negocia com o Tite, né? Isso está lá apurado pelos colegas de GE. Globo. Enfim, vamos ver ao longo da semana se esse acerto vai se encaminhar para ser definido já ou se o Mário Jorge continua no comando do time. Mas você separou uns lances também pra gente, né, Coutinho? Para mostrar um pouquinho da diferença, talvez já do trabalho do Mário Jorge, do time sem o Sampaoli, enfim, algumas dificuldades que o Flamengo mantém, ainda encontra, né? Isso, tem duas situações legais da gente pegar do jogo. Não sei qual a gente vai passar primeiro, mas uma delas é... Você que decide. Tá, vamos passar primeiro então, pra mim que é algo que é comportamental do time, até o Alex vai me ajudar nisso, porque ele teve lá dentro de campo como profissional e pode passar um parecer melhor do que o meu. Vamos lá. Que é a quantidade de jogadas em que o Flamengo tinha soluções fáceis e acabou errando. E aí, diferentes jogadores. Pode soltar aí pra gente dar uma olhadinha nesses lances. A primeira é esse contra-ataque, né? Essa ligação direta que o Bruno Henrique ganha. A transição de uma roubada, né? E aí, olha a condição que o Pedro tem de dar o passe pro Gerson, o Gerson finalizar, e o Pedro vai retardando a tomada de decisão, vai retardando, até que essa situação muda, né? E ele erra a jogada, na minha leitura, a confiança em baixa. Esse momento aí é o seguinte, o escanteio curto, o Bahia dorme, né? O Wesley recebe com liberdade para cruzar, toda a condição de fazer o cruzamento, hesita, toca atrás. Numa situação pior de jogada, o Thiago Maia bate em cima da marcação e olha o que vai acontecer na sequência do lance. Contra-ataque, Cartão amarelo pro Thiago Maia. Óbvio, ele tem a decisão errada ali, às vezes de chutar em cima da marcação e ter que tomar o cartão amarelo na sequência, mas o Wesley tinha todas as condições de cruzar na área. O Wesley colocou ele na fogueira, vamos dizer. Pois é, mais uma hesitação. E esse último lance aí dessa sequência inicial, ó, o Ayrton Lucas estava a 3 metros do Gerson, sem marcação à frente dele, e ele simplesmente erra esse passe. O Ayrton Lucas é fraco? Esqueceu de jogar? Não. É uma situação de falta de confiança, né? O jogador precisa estar com a cabeça mais tranquila para acertar tecnicamente em campo. A gente fala em lucidez e a lucidez está 100% ligada à confiança. Tem coisa que você fala, como é que o cara enxergou isso, né, Camilo? Mas ele acabou executando. E são lances muito simples, assim, que você pegar o Flamengo jogando ou qualquer equipe no momento de confiança, as decisões elas são melhores, né? Melhores tomadas, as execuções e ainda você puxou muito bem os lances que realmente acaba trazendo algo ainda que precisa se resolver. Acredito que esse ano ainda o Flamengo vai seguir com essa dificuldade. Eu acredito, porque ainda é algo que tá... Sabe aquela poluição que você pega, você não consegue vir só tirar a roupa, colocar outra e ir? Então não é muito comum, assim, eu acho que ter uma mudança nesse sentido. Essa confiança do eu e até da falta de ousadia, né? Talvez arriscar um pouco mais. Um time com a qualidade técnica que tem esse elenco, ele normalmente se arrisca mais num passe que infiltra linhas, enfim, falta essa confiança. É o medo de errar, tomada de decisão. Porque se você, assim, já tá uma pressão que é justa do torcedor, claro. O torcedor está insatisfeito, não é um ano bom do Flamengo. O time entrando em campo hoje foi chamado de time sem vergonha, né? E aqui eu não estou julgando o torcedor, mas isso causa um efeito emocional no atleta. No caso do Ayrton Lucas, que não está fazendo uma boa temporada após a chegada do São Paulo, ele começa muito bem o ano, depois ele tem uma queda. Tem até um segundo lance aí que eu separei, que já é um encaixe tático, que é legal da gente falar de uma diferença que o Alex citou anteriormente também. A gente está vendo aí uma saída de bola do Flamengo. A saída de 3 anteriormente era muito feita pelo Ayrton Lucas. A gente viu nesse jogo mais o Thiago Maia fazendo e isso vai liberar os laterais, ou em amplitude ou por dentro. O Ayrton Lucas mais solto lá em cima e aqui embaixo o Wesley com o Everton Ribeiro. A ideia continua sendo atacar a última linha com 5 jogadores. Mas qual a diferença?
mais trocas de posição entre esses jogadores, mais liberdade para que esses caras, de acordo com a intuição deles, de acordo com o senso criativo deles, pudessem se posicionar em campo, trocar de posição, algo que o Sampaoli acabava não dando tanta liberdade à maioria dos jogadores. Se a gente pega ali o Arrascaeta, o Gabigol, esses sim tinham um pouquinho mais de liberdade para circular por outros setores. Mas nesse jogo a gente já percebeu ali uma diferença, e esse aproveitamento do Ayrton Lucas atacando mais aberto é aquilo que ele sabe fazer. Sim. É aquilo que ele fez ao longo de alguns meses iniciais dessa temporada, onde ele foi muito bem, era o melhor jogador do Flamengo até a chegada do Sampaoli. No meu ponto de vista, a chegada do Sampaoli subaproveita o Ayrton Lucas. Não tem um outro cenário que é a volta do Bruno Henrique também? Tem, mas o Bruno, como a gente viu ali no lance, ele não precisa ficar o tempo todo aberto pela esquerda. Aliás, para mim, o melhor do Bruno é quando ele sai da esquerda, entra em diagonal para a área, se aproxima do centroavante, tem um pouco mais de mobilidade. Se você largar o Bruno o tempo todo enclausurado pelo lado esquerdo do campo, ele vai até te entregar um bom desempenho, porque ele é um ótimo jogador. Mas para mim você tira dele aquilo que é melhor e tira também do Ayrton Lucas, que é o ataque aberto, chegando, dando profundidade ao time, é um lateral de velocidade, de força física. Ele não é um lateral como o Felipe Luiz, cerebral, de vir por dentro, articular, enxergar o jogo, achar um companheiro atrás da linha de meio campo adversário. É um jogador bem diferente, né? Ele poderia, eu acho que qualquer lateral esquerdo que jogar ali, principalmente com a qualidade do Ayrton Lucas, que ele é realmente mais por fora do que alguma coisa por dentro. Porém, ele pode fazer essas chegadas por dentro, porque o Bruno, se o adversário marcar só com um, não vai dar conta dele. Então, aquele espaço ali, ele poderia ajudar também um pouco mais. Profundidade, né? Ultrapassagem por dentro. E aí que eu acredito que o Mário Jorge agora colocou um pouco isso, e a tendência é que melhore aquele lado esquerdo também. Vamos ouvir os treinadores, então? Mário Jorge e Rogério Ceni sobre esse 1-0 Flamengo no Bahia, no Maracanã. Com relação ao jogo, eu acho que a gente teve uma condição bacana de controle de bola, de circulação, mas a gente poderia ter aproveitado um pouquinho melhor para terminar a jogada, tanto pelo lado quanto com algumas finalizações de média e de longa distância. Nosso preenchimento de área não foi legal, a gente diagnosticou isso no primeiro tempo, passando por vídeo ali dentro do vestiário, mas agora a gente tem possivelmente uma semana de trabalho para poder corrigir isso. Eu acho que a gente tem um processo muito bacana alinhado dentro do clube, de os profissionais da base, principalmente da categoria sub-20, estarem próximos ao profissional, para que nesses momentos a gente consiga estar aqui e não ter tanto melindre, tanta preocupação por não ter conhecimento do caso. Isso aconteceu com outros profissionais. Zé Ricardo, aconteceu com o Maurício, isso aconteceu com outros profissionais do Sub-20 do Flamengo. Isso daí acabou colocando os dois no mercado do futebol. Então, é uma coisa que é com naturalidade. A gente acredita que aliando características de cada um deles e tentando colocá-los próximo daquilo onde eles podem render mais, a gente pode ter uma coletividade um pouco mais forte. Então é isso que a gente vai tentar fazer, aproveitando Ayrton, Wesley, Everton, Pedro, Gabi, qualquer um deles, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. A gente tinha um plano para esse jogo, amanhã a gente está de folga e acredito que na segunda-feira em diante a direção vai tocar o planejamento para o jogo do Corinthians, estando o Mário Jorge lá ou não. Sou funcionário do clube, se me chamarem, eu estou lá.